Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Espero que vocês estejam todos bem, né? Distantes do coronavírus. Nas últimas aulas eu corrigi, né? Corrigi o simulado, né? E a gente finalmente terminou genética, né? Lá na última aula sobre biotecnologia. E na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre as ideias evolucionistas, né? Sobre a teoria evolutiva. Então, todos os exercícios que tiver no módulo de vocês podem responder, certo? De genética. Se vocês tiverem com dúvida, gente, não precisa ser só dúvida sobre as aulas, certo? Se vocês tiverem pegar alguma questão que vocês não conseguiram responder, ou vocês tiverem com dúvida em qualquer parte do assunto que a gente já viu, vocês entrem em contato comigo que eu ajudo vocês, certo? Não tem bronca com relação a isso, não. Não precisa só tirar dúvida do dia da aula, não. Né? Se vocês tiverem dúvida, como vocês são terceiro ano, né? Como o Enem adiou, né? Para o próximo ano, não sei se as particulares vão adiar seus vestibulares, mas aí vocês podem também entrar em contato comigo com os assuntos também, gente, de outros anos, certo? Do primeiro ano, do segundo ano, se vocês estiverem estudando, se vocês estiverem com dúvida, vocês também podem entrar em contato comigo para eu ajudar vocês com relação a isso, certo? Não só com relação aos assuntos aqui do terceiro ano. Que geralmente são os assuntos que caem mais questões assim, nos vestibulares, que é genética, evolução e ecologia, que cai de rodo quando cai em biologia, né? E do primeiro ano também, a parte de visão celular, as coisas de. Muita coisa que envolve. É um feitiço que os elaboradores de provas têm com DNA e com genética, né? Acho que é a coisa mais. Sei lá. Então, se tratando um pouco aqui, falando um pouco sobre a parte de evolução, né? Esse conceito de evolução biológica nem sempre foi estabelecido. Ele, dentro da ciência, a evolução é algo muito recente, né? Ou seja, ela data de mais ou menos um século, no máximo 200 e poucos anos, né, quando as primeiras ideias evolucionistas vieram à tona para o debate científico, né? Então deve ter o que? Pouco menos, entre menos de 220 anos, né? Um pouco mais de 200 anos que essas ideias elas começaram a permear, né? Antes disso, a gente tinha muito os conceitos do que a gente agrupa como o chamado fixismo, né? São aquelas ideias que os seres vivos são imutáveis, que eles surgiram no planeta, todos ao mesmo tempo, e eles são assim desde sempre, ou seja, que os seres vivos não se modificam, que não existe ancestralidade entre os seres vivos, né? Então a variedade de seres vivos, né, no nosso planeta, ou seja, a biodiversidade do nosso planeta, ela é fruto do estudo desde a Grécia Antiga, desde os primeiros filósofos, né? E é fruto de curiosidade para os seres humanos, né? Entender o que é essa biodiversidade, essas variações de seres vivos, né? Então, em praticamente todas as sociedades humanas que a gente vem, desde que os seres humanos se organizavam em sociedades ao longo da história, a gente tem várias explicações míticas ou religiosas, né, para explicar a origem dos seres vivos, de como sua diversidade, porque existem seres vivos tão diversos, né? Então, nossa sociedade ocidental, por exemplo, né, que é a que a gente é influenciado, que incorporou muito da tradição judaico-cristã, milenares que foram se modificando e se difundindo, a gente tem as explicações criacionistas, né, do universo, ou seja, que os seres vivos do universo surgiram, como está escrito lá no livro de Gênesis na Bíblia, né? Então, com Deus, né, um ser sobrenatural. Sobrenatural fala assim, que não é regido pelas leis naturais, né? Ele criou tudo e todos, o universo, todos os seres vivos no mesmo momento. Então, tudo é originado a partir dessa Gênesis, né? Então, há mais ou menos 2 séculos e 200 anos, começaram a surgir as primeiras explicações científicas para a origem da vida, né, e da biodiversidade. Então, desde então, os cientistas eles têm conseguido reunir diversos indícios, né, e evidências que permitem explicar a origem dos seres vivos e sua diversificação, ou seja, a origem da sua diversidade, sem nenhuma interferência sobrenatural, ou seja, sem nenhuma interferência, sem nenhuma explicação, isso aqui, não, isso aí foi porque alguém quis que fosse assim, não. Ao longo desses últimos 200 anos, muitas evidências vêm sendo levantadas e se reforçando e conseguindo se explicar a origem da vida e a origem da biodiversidade, ou seja, da variedade de seres vivos, a partir de coisas naturais, regidas pelas leis naturais, né? Então, de acordo com as explicações científicas,
A enorme variedade de espécies que a gente tem é resultado de processos de transformações e adaptações inerentes aos seres vivos, ou seja, adaptações de seres vivos ao ambiente que são inerentes à própria vida, né? Ou seja, características adaptativas que é inerente aos seres vivos. Né? Isso constitui o que a gente chama da evolução biológica, né? Que também pode ser chamada de transformismo. Ou seja, essas ideias criacionistas, essas ideias de origem sobrenatural, a gente costuma associá-las a ideias fixistas. Por que fixistas? Porque é fixo, né? Porque todos os seres vivos surgiram ao mesmo tempo, que cada um surgiu de um jeito, porque foi decidido que eles fossem assim, que não existe nenhum tipo de transformação, os seres vivos não se modificam ao longo do tempo. Por isso que a gente chama de fixismo. Então, as ideias criacionistas são ideias fixistas. E as ideias transformistas, que são da evolução biológica, é porque ela entende que os seres vivos eles se modificam ao longo do tempo, eles se transformam, eles têm características adaptativas inerentes a eles, que tornam eles aptos ou não a sobreviver em determinado ambiente. Então, as ideias mais consistentes sobre a evolução dos seres vivos, elas foram propostas originalmente e que foram modificadas ao longo do tempo. Modificadas não, elas foram sendo novos conhecimentos foram tornando ela mais robusta, né? Pelos naturalistas, que são as mais originais, né? São a original no sentido que é atual, né, até hoje, né? Foram dois naturalistas ingleses, né, que foi o Charles Darwin, que em meados do século XIX, né, e pelo Alfred Wallace, né, que era um colega de Darwin, que eles fizeram um trabalho em conjunto na reunião lá da Sociedade Científica da Inglaterra, né, em 1858, né. Então eles apresentaram, né, um trabalho conjunto, eles dois, explicando o processo da evolução, né, uma teoria evolutiva. E em 1859 o Darwin ele publicou um dos maiores livros, né, da história da humanidade, né, que é sobre a origem das espécies por meio da seleção natural, ou a preservação das raças favorecidas na luta pela sobrevivência, que tem título gigante, né, que hoje em dia é chamado só, simplificado como o livro A Origem das Espécies. Então, nesse livro, o Darwin ele lançou as bases científicas da teoria evolucionista, né, ou do evolucionismo, que trouxe mudanças fundamentais, né, e radicais no pensamento humano e permitiu, a partir daí, compreender as relações de parentesco entre os seres vivos, ou seja, entre as espécies vivas, com outras espécies biológicas. Né? Então, o livro de Darwin, A Origem das Espécies, é considerado um marco na história da ciência, né? Pode-se dizer, muitos cientistas afirmam, muitas pessoas, né, não só cientistas, né, afirmam que a partir dele teve início uma revolução, né, e uma nova fase na biologia, em que toda reflexão e discussão a respeito da vida, ela só faz sentido num contexto evolutivo. Ou seja, hoje em dia, qualquer coisa que a gente fala, então, quando a gente vai fazer a classificação dos seres vivos, quando a gente estudar no segundo ano, a classificação dos seres vivos. A classificação dos seres vivos, hoje em dia, só faz sentido se a gente classificar os seres vivos a partir de um contexto e de uma visão evolucionista. Ou seja, a partir da evolução, a partir da ancestralidade dos seres vivos. Então, genética, quando a gente fala da genética de herança, a genética ela é bastante explicada porque ela é observada também a partir de um olhar evolucionista. Então, a evolução ela é a base da biologia moderna. Então, tudo que a gente faz hoje em dia é pautado e baseado nas reflexões evolutivas que foram trazidas a princípio por esse livro de Darwin, né? Primeiro pelo trabalho escrito por Darwin Wallace em 1858 e posteriormente no ano seguinte com a publicação do livro dele da Origem das Espécies. Agora, o surgimento do pensamento evolucionista ele não surgiu com Darwin Wallace. O Darwin Wallace eles não foram os primeiros a trazer as ideias evolucionistas. Mais ou menos uns 50 anos antes deles trazerem essas ideias, um primeiro cientista veio trazer essa primeira noção do que seria veio contrapor as ideias fixistas a partir de uma proposição evolucionista. Esse primeiro cientista, lá no começo do século, nos anos 1800, esse primeiro cientista foi o Jean-Baptiste Lamarck, né, era um francês, mas antes dele propor essas ideias, fazer essa primeira propositura, né, com o surgimento lá da ciência no século XVII, né, a maneira de compreender o mundo natural, né, das coisas, os fenômenos, eles começaram a seguir, né, um método científico, né,
Então, dessa forma, a gente começou a utilizar vários métodos científicos e regras e normas, né, para poder elaborar os nossos pensamentos, né? Então, com o surgimento da ciência, por assim dizer, a ciência moderna, né, começou a se ter muito conflito entre a ciência, né, com as interpretações literais da Bíblia, né, bíblicas dessa natureza. Né? Então, por exemplo, Copérnico, que lá nos anos de 1500, ele, por exemplo, foram lá brigar lá com o dogma de que a Terra não era o centro do universo. Então foi muita confusão a partir daí, né? Então ele, o Galileu, que foram perseguidos, o Galileu mesmo tem que negar isso para não ser jogado na fogueira. Então os estudos científicos sobre a crosta terrestre e tudo mais, ou seja, a ciência começou a ter muito choque com a interpretação literal da Bíblia, porque a religião era muito mais forte na sociedade do que a ciência. Ou seja, a religião já existia há milênios, né, pelo menos um milênio, né, lá do cristianismo, né, tratando do pensamento ocidental, né, e quando a ciência surgiu, mais ou menos, sei lá, 1000 anos depois, 1000 e tantos anos depois, né, começou a ter esses embates, né. Então os estudos, mesmo assim a ciência também ela era bastante influenciada pela religião, né. Então quando foram se descobrindo os fósseis, né, os fósseis de outros animais, foi se levantando muitas dúvidas sobre os dogmas religiosos que traziam a ideia da imutabilidade, ou seja, do fixismo, que os seres vivos eles eram imutáveis, né? Então quando se comparava fósseis de seres vivos que já morreram há muitos anos com hoje em dia, se percebia que existiam algumas diferenças entre esses organismos, mas que essa imutabilidade biológica, ou seja, essa não modificação biológica dos seres vivos, isso era graças à ação divina, né? Então algumas pulgas começaram a surgir na orelha de alguns cientistas, né? Então, apesar de todos os avanços científicos, né, até meados do século XIX, né, ou seja, até o Lamarck vir trazer essas primeiras ideias, o criacionismo, as ideias criacionistas, elas permeavam inclusive o meio científico, né? Então, muitos cientistas, né, que eram também muito religiosos, né, eles acreditavam piamente no criacionismo para explicar a origem dos seres vivos e a diversidade, né? A partir do século XIX, né, começou-se a ganhar mais força a ideia de que os seres vivos se modificam ao longo do tempo com novas espécies, com a formação da especiação, ou seja, do surgimento de novas espécies, a partir de espécies ancestrais, né? Então começou a se estabelecer uma dúvida sobre criacionismo e começou a se estabelecer ao mesmo tempo as bases sobre a teoria evolucionista ou evolucionismo, né? Então, apesar do criacionismo e o evolucionismo buscarem explicações para a origem dos seres vivos, há uma diferença fundamental entre as duas ideias, né? O criacionismo ele não é científico, ou seja, ele se baseia em conjuntos de dogmas, isso é, verdades consideráveis que são inquestionáveis, e na ciência nada é inquestionável. Para a ciência tudo é questionável, e a ciência ela se desenvolve justamente pelo questionamento, ou seja, pelo constante questionamento de tudo. Então, hoje em dia na ciência a gente pode ter uma teoria que é super aceita, mas o questionamento sobre essa teoria pode levar no futuro essa teoria a ser superada em uma nova teoria que explique melhor o mundo e que explique melhor as coisas que nos cercam, pode substituir essa teoria. Então, o rigor científico, o método científico, ele pesa mais do que os dogmas, porque os dogmas são inquestionáveis, né? Então, o evolucionismo ele foi construído a partir desse método científico, a partir desses questionamentos, a partir de evidências, a partir de comprovações da série dessas evidências, né? Então, hoje em dia, as ideias que são mais aceitas, as ideias científicas, né, elas são aquelas que são testadas exaustivamente, várias vezes testadas até, se não forem refutadas, né, até elas serem consideradas como um fato científico que não é uma verdade absoluta, né. Então, o primeiro cientista a trazer essas ideias, a contrapor o criacionismo, foi o Lamarck, né. Então, muitas ideias evolucionistas, na verdade, elas já surgiram muito tempo antes, na Grécia Antiga, pré-Sócrates, né, que já tentavam buscar explicar um pouco sobre isso, né. Mas de forma mais robusta, assim, cientificamente, por assim dizer, né, porque é pós-surgimento da ciência, o primeiro foi o Lamarck, né, ele ficou que é o Jean-Baptiste Lamarck, que é esse sujeito aí da foto.
que em 1809 ele lançou um livro que era Filosofia Zoológica, e nesse livro ele propôs a primeira teoria baseada em argumentos, né, coerentes para explicar a evolução biológica. Esse conjunto de ideias a gente chama do Lamarckismo. Né? O Lamarck ele acreditava que os organismos atuais eles surgiam por transformações sucessivas de formas mais primitivas. Eles achavam que existiam organismos mais primitivos e eles iam se transformando até surgir esses organismos mais complexos. Então ele acreditava em um aumento de complexidade dos seres vivos. Então ele admitia que os seres mais simples haviam surgido de forma espontânea, né, por a biogênese, a partir da matéria sem vida, né, e que eles iam se modificando ao longo do tempo e evoluindo para um organismo adulto. Né, esse mundo orgânico também evoluiu, esses seres vivos mais simples, né, até se tornar mais complexo. Né, e aí ele acreditava que nesse processo assim surgiu os seres humanos, né, que eram os mais complexos que existiam. Então ele acreditava que no transformismo, né, ou seja, que já se contrapunha ao criacionismo. Ele acreditava que os organismos simples eles iam evoluindo, se modificando, até se originar organismos mais complexos. Agora, uma limitação que tinha no pensamento de Lamarck é que ele não acreditava na extinção biológica. Né? Ele não acreditava que uma espécie ela poderia desaparecer. Ele acreditava que todas as espécies que não existiam mais é porque elas tinham se transformado em outras espécies, em outros organismos, tinham se modificado e virado outros organismos. Ele não acreditava que as espécies que elas eram extintas, que elas desapareciam. Né? Ele acreditava que as espécies que não existiam mais, na verdade, elas tinham se transformado em outras. Com base nas observações de certos órgãos corporais e o desenvolvimento desses órgãos, o Lamarck ele tinha duas ideias centrais para explicar a modificação ou transformação dos seres vivos. A primeira ideia dele é justamente essa ideia que ele chamava da lei do uso e desuso. Ele propôs o quê? Que características adquiridas pelo uso intenso, ou seja, pela falta de uso, ela pode ser transmitida para os seus descendentes. Então o que ele acreditava? Que, por exemplo, os exemplos da girafa. As girafas primitivas tinham um pescoço curto, e para tentar se alimentar das folhas na copa das árvores, elas iam forçando o pescoço. Quanto mais elas forçavam esse pescoço, mais esse pescoço ia se alongando ao longo das gerações. Então ele acreditava que as girafas de pescoço longo que existem hoje, elas surgiam a partir da modificação do pescoço das girafas, da modificação do pescoço das girafas. Ou seja, as girafas elas foram se transformando. Então, primeiro elas têm um pescoço curto, girafas primitivas, e ao longo do tempo elas iam alongando seu pescoço de tanto se esforçar para comer as folhas nas árvores. Então, e esse pescoço ia se alongando, ou seja, a lei do uso e desuso. Ou seja, quanto mais um organismo utiliza a parte do seu corpo, mais essa parte se desenvolve. Então, quanto mais ele utiliza uma parte do corpo para se adaptar, mais essa parte do corpo se modifica. E o inverso, né, que seria esse desuso. Quanto menos uma parte do corpo o organismo utiliza no seu processo adaptativo, aquela parte tende a se atrofiar e a desaparecer. Então era assim que ele explicava, por exemplo, o surgimento das cobras. Ele acreditava que as cobras no passado tinham patas. Como elas têm esse hábito de rastejar e não utilizar suas patas para andar, essas patas foram atrofiando até que desapareceram. Então era assim que ele explicava como os organismos surgiam, né? A partir da modificação de outros organismos que não existiam mais. Por exemplo, o caso do pato. O pato ele nada na água, né? Ele tem aquela membrana entre os dedinhos dele. Então ele acreditava de tanto nadar, as patinhas deles foram se desenvolvendo, formando essa membrana entre os dedos, certo? Então ele acreditava na modificação para se adaptar. E a partir dessa lei do uso e desuso, ele explicava com uma outra lei, que era a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Ele acreditava que essas novas características que tinham se desenvolvido nesse ser vivo, elas eram passadas para os seus descendentes. Ou seja, as características que o organismo adquire ao longo de sua vida, pelo uso e pelo desuso, são transmitidas às suas descendências. Então Lamarck ele se pautava nesses dois princípios para explicar a transformação dos seres vivos. Os seres vivos, quanto mais eles utilizavam, ou quanto menos eles utilizavam uma parte do corpo deles para se adaptar, mais essa parte se desenvolvia ou se atrofiava, e esse desenvolvimento era transmitido para os seus descendentes, certo? Então essa é uma das principais ideias dele. Hoje em dia a gente já sabe que essas alterações causadas pelos desusos dos órgãos corporais, elas não são transmitidas pelos descendentes, né? Ou seja, uma pessoa malha muito, é aquela pessoa musculosa, e quando tem um filho, o filho não nasce musculoso, não nasce um bebê musculoso, certo? Aí sabe que essas características, ou seja, uma pessoa sofre um acidente, perde uma perna, não vai ter um filho sem perna.
que são explicadas pelo Lamarck, né? Mas ele teve, no entanto, um grande mérito, né, por ter chamado a atenção para o fenômeno de adaptação dos seres vivos. Os cientistas eles não debatiam essa questão de adaptação. E o Lamarck ele tocou nesse primeiro ponto aí, que é uma base fundamental da evolução, que é a ideia de adaptação. A ideia da adaptação é uma ideia central para as ideias evolucionistas que vieram após Lamarck. Então, o que foi importante dele? Ele traz essa ideia de adaptação, ou seja, que os seres vivos se modificam para se adaptar a um ambiente. Então, por exemplo, as girafas provavelmente se alimentavam da grama, um período de seca a grama desapareceu, elas começavam a tentar se alimentar da copa das árvores, e isso que foi levando ao alongamento do pescoço delas. Então, essa ideia de adaptação é uma ideia fundamental na evolução, que foi trazida primeiro por Lamarck, por mais que as ideias dele hoje em dia não sejam mais aceitas. Outra ideia, outro método importante, outro método importante dele foi justamente trazer também a ideia de que os organismos se transformam, se modificam, né? Até o momento os cientistas não acreditavam na modificação das espécies, e ele veio trazer essa ideia, né? Mas apesar disso ele não trouxe um mecanismo muito convincente na época, né, para explicar a evolução biológica. E outra questão que ele não trouxe também é a ideia de relações de parentescas evolutivas entre os seres vivos, né? Então a ideia de Lamarck ela foi abafada pelo criacionismo na época. A superação do criacionismo na ciência só veio a partir das ideias de Darwin. Então, alguns probleminhas que tem o Lamarck era a ideia dele não acreditar na extinção biológica, era ele não acreditar no parentesco entre os seres vivos, ou seja, seres vivos que tinham características parecidas, ele não achava que eles tinham um ancestral em comum, ele acreditava que em resposta ao ambiente, eles desenvolviam características adaptativas parecidas, mas mesmo assim o Lamarck foi muito importante pela noção de adaptação e por ser o primeiro a defender de forma mais científica, né, a ideia da transformação dos seres vivos, né? Então o Lamarck ele foi importante porque para o Darwin ele só começou a pensar nessa questão de evolução a partir dos questionamentos de Lamarck, né? Então o próprio Darwin ele afirmava que o Lamarck foi o primeiro, né, a tirar conclusões excitantes, né, que despertaram a minha atenção, isso o Darwin falando, né, em relação à alteração dos seres vivos, né? Bom, a partir daí o Darwin, né, que era um naturalista inglês, né, ele nasceu em 1809, né, que foi mais ou menos o período que o Lamarck, um pouco antes, publicou o livro dele. Na verdade, no mesmo ano, né, que ele publicou Filosofia Zoológica. E para o Darwin foi muito interessante isso, porque esse livro influenciou bastante o Darwin. O darwinismo, né, como ficou conhecido, né, que é a teoria evolucionista proposta pelo Darwin, ele pode ser, resumidamente, a gente pode resumir ele a partir de três conclusões básicas que foram observadas a partir de 4 conclusões dele. São 4 observações, ele concluiu 3 coisas. A primeira observação que o Darwin fez é que as populações naturais de todas as espécies de seres vivos, elas tendem a crescer rapidamente, né? Porque ela tem um potencial reprodutivo dos seres vivos é muito grande, né? Então essa observação dele é que as espécies têm uma tendência a ter um rápido crescimento da população. E ele podia observar isso, por exemplo, quando se criavam determinadas espécies em cativeiro, né? Então, a garantir condições ambientais favoráveis, comida, espaço, né? Ele observava que havia uma enorme capacidade reprodutiva que era inerente às populações biológicas. Ele criava pombo e ele percebia isso com os pombos dele, né? Uma segunda observação que ele fazia era que o tamanho das populações naturais, se a gente comparasse com o seu potencial de crescimento absurdo, elas se mantinham relativamente constantes ao longo do tempo, sendo limitadas pelo ambiente. Ou seja, quando você tinha uma população que tinha um potencial reprodutivo muito grande e elas viviam em cativeiro, elas conseguiam se reproduzir muito. Mas quando você observava essas populações no ambiente, ele percebia que essas populações elas chegavam a um momento que a população ficava constante. Ou seja, ele percebia que o ambiente ele limitava o crescimento dos seres vivos. A partir do quê? A partir da disponibilidade de alimento, a partir de locais de procriação, a partir da presença de inimigos naturais no ambiente, a partir de parasitas. Então ele percebeu o quê? Que o ambiente, ele de alguma forma, ele limitava o crescimento daquelas populações.
Então, a partir dessas duas primeiras observações, ele conclui o quê? Que cada geração, em cada geração de uma população, morre grande número de indivíduos e muitos deles não deixam nenhum descendente, já que eles morreram, certo? Então essa foi a primeira conclusão que ele teve. Ele fez uma terceira observação, que era o seguinte: os indivíduos de uma população, eles diferem quanto a diversas características, né? Inclusive aquelas que incluem a capacidade de explorar com sucesso recursos naturais. Ou seja, ele observou que existiam diferenças entre indivíduos de uma mesma população. E é que a gente consegue observar entre a gente, ou seja, a gente tem diferenças entre nós. Então, ele chegou numa segunda conclusão observando isso, né? Que os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem a cada geração, eles são preferencialmente os que apresentam determinadas características que estão relacionadas com a melhor adaptação ao ambiente. Ou seja, essa conclusão resume o conceito de Darwin daquilo que ele chamou de seleção natural, ou seja, da sobrevivência dos mais aptos. Então, ele percebia que dentro de uma população, alguns organismos morriam e não deixavam descendentes, então eles não passavam suas características, e ele percebia que os organismos que sobreviviam, eles passavam suas características para os descendentes. E ele percebia que os organismos que mais sobreviviam são aqueles que eram dentro daquela população, eram os que tinham características mais adaptadas a viver em um ambiente. Certo? E a quarta observação que ele fez foi que grande parte das características apresentadas por uma geração é herdada pelos seus pais, ou seja, os pais, aqueles que sobreviviam, que tinham características adaptativas positivas, passavam essas características para os seus descendentes, né? Então a terceira conclusão ele fez: uma vez que cada geração sobrevive os mais aptos, que são melhor adaptados, eles tendem a transmitir aos seus descendentes as características relacionadas a essa melhor adaptação. Isso é, eles aumentam a chance de sobrevivência desses descendentes. Então a seleção natural favorece ao longo das gerações a permanência e o aprimoramento de características relacionadas à adaptação. Veja que essa ideia de adaptação que trouxe foi o Lamarck. Então as ideias de Lamarck influenciaram muito Darwin. Então os princípios fundamentais da teoria evolucionista de Darwin têm sido confirmados até hoje pela ciência contemporânea, né? Servindo de base para a elaboração de uma série de teorias. Certo? Como é que o Darwin veio nessas observações, nessas conclusões? Ops, gráfico errado. Ele fez uma viagemzinha. Então, muitas das observações que levou ele a trazer essas conclusões, o Darwin ele fez uma viagem ao redor do mundo. Ele foi convidado, né, num navio inglês, né, que era o HSS Beagle, que ele viajou durante 5 anos nessa embarcação, que começou em 1831, né, e terminou em 1836. E o Darwin visitou vários locais, inclusive que esses vermelhou a viagem dele, né? Inclusive ele passou aqui na América do Sul, inclusive no Brasil, né? Salvador, Rio de Janeiro. E durante essa viagem, o Darwin ele fez escavações, ele coletou fósseis, ele fez a descrição de plantas, de animais, ele observou animais que já estavam extintos, várias espécies, né? O mais curioso dele foi quando ele chegou num arquipélago aqui na América do Sul, se eu não me engano pertence na costa do Equador, né? Que é o arquipélago formado por várias ilhazinhas, que é o arquipélago de Galápagos, né? E ele encontrou uma fauna e uma flora que variavam ligeiramente de ilha para ilha, ou seja, ele ia observando que nessas ilhas que estavam próximas, mas que cada ilha, os animais e as plantas tinham algumas características que diferiam bastante desses animais. Que era bastante diferente do que era encontrado no continente. Ou seja, ele viu que esses animais nessas arquipélagos eram bem eles diferiam ligeiramente dos animais e plantas do continente. Então a natureza peculiar diferenciada desses ambientes de Galápagos causou uma grande influência no pensamento científico do Darwin e fez ele refletir para uma série de ideias evolucionistas, né? Então Darwin só se convenceu realmente da evolução biológica vários meses após regressar sua viagem, mais ou menos 1 ano depois, né? Então aí ele pôde compreender o significado das observações que ele fez em Galápagos e em outros locais e transformar essas anotações dele, isso em 1837, né? Coletando vários diversos nessa viagem essas diversas informações que ele pegou nessa viagem, né? Uma pergunta básica que o Darwin sempre fazia era se animais e plantas tinham sido criados tal qual tinham criados dessa forma por uma entidade sobrenatural, por que espécies distintas, mais nitidamente semelhantes, como os pássaros e as tartarugas que eles observavam em Galápagos, foram colocados pelo Criador
em ilhas próximas. Ou seja, ele, ao comparar os animais, algumas aves nessas ilhas próximas, ele percebeu que elas eram parecidas, mas que elas eram diferentes ao mesmo tempo, que tinha diferença nos seus bicos. Aí ele pensava, por que um Deus criador, que criou todos os seres vivos, por que ele foi colocando animais, por que ele não colocou esses animais todos iguais? Por que tem esses animais com pequenas diferenças nessas ilhas tão próximas? Por que não são os mesmos animais que tem nessas ilhas? Então, por exemplo, daqui os passarinhos que ele controla. Então, esses passarinhos eles são parecidos, mas eles têm diversas diferenças morfológicas neles, né? No bico, na coloração das penas. Né? Então, porque né, em ilhas com clima e condições físicas semelhantes, que eram essas ilhas próximas, distantes entre si, né, como Galápagos, Cabo Verde, porque elas não abrigam espécies semelhantes, ou seja, porque em locais que têm o mesmo clima, mesmas condições ambientais, não tem as mesmas espécies, porque existem diferentes espécies, porque não vão estar os mesmos organismos, mas que eles foram criados da mesma forma. Então Darwin concluiu que a flora e a fauna de ilhas vizinhas são semelhantes porque se originavam muito provavelmente de espécies ancestrais. Então traz a ideia de ancestralidade comum, tá? Ou seja, essas aves que tinham essas características parecidas, mas que eram diferentes, ele acreditava que elas tinham sido originadas de espécies ancestrais que muito provavelmente tinham se originado dos continentes próximos. Então cada uma das ilhas que tinha cada uma dessas aves, as populações colonizadas, elas sofreram adaptações específicas e originavam a partir daí variedades de raças ou de espécies, certo? Então, por exemplo, as diversas espécies de pássaros de Galápagos provavelmente surgiam de uma mesma espécie e que eram oriundas do continente sul-africano, da região do Equador. Então, a diversificação da espécie original, de que teriam derivado as diferenças entre essas espécies, Deus como um processo de adaptação às condições particulares. Então o pensamento de Darwin foi influenciado por vários cientistas famosos e a partir dos estudos de Malthus, que estudava o processo de crescimento populacional, a partir de princípios de geologia, o Darwin ele começou a fixar suas ideias, né? Então ele percebeu que esse descompasso entre o crescimento das populações e a produção de alimentos, né, que o Malthus ele trazia essas ideias, né, que o que limitava o crescimento das populações era a disponibilidade de alimentos. O Malthus ele não se referia apenas às populações. O Malthus ele não se referia. O Malthus ele não se referia apenas às populações humanas, mas sim às populações animais de forma geral, certo? Então essas ideias do Darwin foram trazidas, né? E tudo isso excitou a mente dele, né? Para essa aula não ficar muito longa e porque minha câmera travou, vou fechar aqui essa aula e na próxima aula a gente debate mais um pouco sobre a ideia da seleção natural e sobre como o Darwin chegou a concluir o seu livro, certo, gente? Então fiquem bem, se cuidem, a gente se vê na próxima aula.